Olá, esse aqui vai ser o S Literatura e hoje nós vamos aprender um pouco sobre o que é o romantismo. Vamos lá, então. Antes disso, o que seria uma pequena introdução? Bom, é um movimento artístico e cultural que marcou a ascensão da burguesia, que ocorreu entre os séculos XVIII e XIX, e as obras deste período se baseavam em valores da burguesia, classe essa que substituiu a elite absolutista em vários países. Então, quando fala em romantismo, a gente tem em mente já essa questão da burguesia, né? Tanto é que foi mais ou menos nesse período quando os romances, né? Esse estilo, o novel em inglês, começou a se popularizar bastante. Alguns autores, né, desse período, nós temos o Goethe, da Alemanha, Lord Byron, Inglaterra, Camilo Castelo Branco, em Portugal, Almeida Garré, em Portugal também. Nós temos o Victor Hugo, na França, e no Brasil, nós temos um dos maiores destaques, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, Castro Alves e José de Alencar, que vocês já devem ter ouvido falar, porque eles são bem conhecidos. O que estava acontecendo então na época? Qual é esse contexto histórico? Nós tínhamos então a Revolução Francesa, de 1789 a 1799. Nós tínhamos a invasão de Portugal pelas tropas de Napoleão Bonaparte, em 1807. E com isso, né, no Brasil, a gente tem a chegada dessa família real que estava fugindo dessas tropas de Napoleão. E depois, posteriormente, nós temos, em 1822, a independência do Brasil. Então, o romantismo no Brasil. Nós temos como marco inicial desse movimento o livro Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Nós temos 3 gerações na poesia: os indianistas, ultrarromânticos e os condoreiros. Na prosa, a gente tem o José de Alencar como um dos principais autores, que nas suas obras tratavam a sociedade brasileira nos ambientes urbanos, rurais e mitológicos. E uma das só selecionei, mas 2 das suas principais obras, o Guarani e Iracema, procuram descrever o mito da criação do povo brasileiro, decorrente da mistura de índios e europeus. Então, Iracema, né, se eu não me engano, é um anagrama para América, então isso é bem interessante. Bom, algumas das características desse período no Brasil. Nós temos, então, um rompimento com a tradição clássica, um amor platônico e idealismo, então nós temos totalmente a idealização. A idealização da mulher, subjetivismo egocêntrico, eles estão sempre voltados para o eu. Indianismo, tema do índio, né? Nacionalismo e ufanismo, culto à natureza, sentimentalismo exacerbado, maior liberdade formal, religiosidade, evasão e escapismo. Bom, agora nós vamos entrar nessas gerações românticas, né? Que são a nacionalismo, indianismo, a ultrarromântica, ou geração mal do século, e a geração condoreira. Como a primeira fase, que nós podemos denominar de nacionalista, né? De nacionalismo e indianismo, elas têm uma das principais características, como já diz o próprio nome, é o nacionalismo e o indianismo. Os temas explorados são natureza, sentimentalismo, religiosidade, ufanismo e nacionalismo. Vai então de 1836 e 1852. Está pautado, né, tem como tema, assim, como essas características do nacionalismo e indianismo, porque ela busca uma identidade nacional. Porque o Brasil, né, o Brasil está
eles estão buscando a identidade nacional por conta da independência. Então, eles tentam se afastar desses moldes europeus e busca uma arte realmente brasileira. Por isso que foca no índio, essas coisas. Eles queriam trazer coisas do nosso país mesmo. É um pouco parecido, mas eles fazem de uma forma completamente diferente dos modernistas também. Vamos seguir adiante, então. Uma das as características, né, assim, destacando mais ainda, nós temos a exaltação da natureza e da liberdade, religiosidade, figura do índio, indianismo, sentimentalismo, emoções, nacionalismo fanista. Autores: Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães, aquele lá, que eu citei do começo, que, né, deu início. O Marco, do Romantismo, Teixeira de Souza, Araújo, Porto Alegre e José de Alencar. Bom, eu trouxe esse poema, né, do Gonçalves Dias para ilustrar, porque todas aquelas características estão presentes aqui, nesse poema. Vamos ler, então. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinha à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Bom, aqui a gente pode perceber então essa questão da natureza, esse nacionalismo, essa questão do ufanismo, né? Porque a gente tem que entender que o romantismo vamos dizer assim, mais ou menos, que eles se diferem dos modernistas. Eles idealizam muito, então eles apresentam um índio, assim, como um cavaleiro, como um cavaleiro europeu. Então ele é muito perfeito, sabe? Muito idealizado. O que não era verdade, né? E por isso que no modernismo a gente tem então esse contraste. Nós temos Macunaíma, né? Que mostra outra questão, outra visão de índio que os românticos, né, mostraram pra gente. Aí a segunda fase. A segunda fase, né, segunda geração romântica, pode ser chamada de mal do século, ou ultrarromântica. Ela teve a influência de George Gordon Byron, por isso que às vezes ela é denominada como geração byroniana. E como característica tem o egocentrismo, negativismo, pessimismo, dúvida, boêmia, exaltação da morte e fuga da realidade. Eles são tipo mais góticos, eles são mais dark, vamos dizer assim. Como autores nós temos o Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. E depois eu vou mostrar uma obra mais à frente do Álvares de Azevedo, que é muito importante também. Como características, nós temos profundo subjetivismo. Sempre o subjetivismo vai estar presente no romantismo. Vamos dizer assim que eles são muito egoístas. O sentimentalismo exacerbado, pessimismo e melancolia, egocentrismo e individualismo, fuga da realidade, escapismo e saudosismo. Bom, aqui já não tem tanta exaltação assim da natureza, né? Como na primeira geração, né? Na primeira fase aqui, como eu disse, eles são mais dark, eles são mais tristes, vamos dizer assim. Aí nós temos a terceira geração, que é a geração Condoreira, que ela já tem uma poesia mais social. Volta mais ou menos
sai um pouquinho dessa questão do dark, né, e vai para uma questão mais social. Então, ela é marcada pela poesia libertária e social. Essa fase tem relação ao Condor, área da Cordilheira dos Andes, e tem o objetivo de revelar a importante característica, a liberdade. Influência, desculpa, aqui nós temos um erro, é com N, do escritor Victor Mary Hugo. Eu esqueci de colocar o Hugo, que é aquele moço lá do começo, que eu havia falado. Por isso também é conhecido como geração hugoana. Como as características, nós temos a busca pela identidade nacional, então ela continua aqui, mas não está só pautada nas etnias europeia e indígena, mas também na identidade negra. Então, o negro, né, a questão dos escravos começa a entrar aqui. Como autor, nós temos Castro Alves, Tobias Barreto e Souzanverde. Eu acho que todos são importantes, obviamente, mas o que a gente os mais assim, são Castro Alves e o Souzanverde. O tema do abolicionismo foi explorado pelo o Castro Alves, que era conhecido como o poeta dos escravos. Então, características, nós temos o erotismo, o pecado, a liberdade, abolicionismo, realidade social, negação do amor platônico. Já dá para perceber, né, uma diferença com as outras formas. Bom, como exemplo, eu trouxe o poema, né, Navio Negreiro, do Castro Alves. Ele é dividido em 6 partes, mas aqui eu só trouxe um trecho de cada um, porque ele é bem grande e não ia dar para colocar todo ele. Mas ele vai estar disponível no Classroom, assim como de José de Alencar, de Gonçalves Dias, que vocês podem encontrar lá depois. Bom, esse poema, Navio Negreiro, né, ele é épico, dramático e, como eu disse, ele é dividido em 6 partes, e ele relata essas condições dos navios negreiros, os quais traziam os escravos para o Brasil. Então, aí ele está fazendo uma denúncia dessas precariedades, das condições que os escravos sofriam. Então, ele tece crítica, né, tendo essa questão da escravidão, né, que foi algo desumano, né. Bom, vamos ler aqui. Estamos em pleno mar, donde no espaço brinca o luar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta. Que importa do nauta o berço, donde é filho, qual seu lar? Ama a cadência do verso que lhe ensina o velho mar. Cantai, que a morte é divina. Resvala o bringue a bolina. Como golfinho veloz, preso ao mastro da mezena, saudosa bandeira acena. As vagas que deixa após. Desce do espaço imenso, ó guia do oceano. Desce mais, ainda mais, não pode olhar humano. Como o teu mergulhar não no brinque voador, mas que vejo eu aí que quadro de amarguras, é canto funeral, que tétricas figuras, que cena infame e vil, meu Deus, que horror. Bom, só um trechinho, né, para contextualizar o que eu disse. E aqui o que eu havia falado do Álvares de Azevedo, que ele tem a lira, ele tem também outras obras importantes que vão estar lá no Classroom para vocês lerem, assim como esse. Então, mas eu resolvi dar destaque para esse, para vocês conhecerem um pouco. Então, o que se trata, né? É uma antologia de contos que é construída em 7 partes, havendo o epígrafe e os nomes de cada personagem como subtítulo, antecedendo as narrativas que são contadas em uma taverna. Na última parte, há um entrelaçamento da história de Joan e de alguns personagens. Então, são contos, né, que se passam na taverna. Nessa edição aqui tá mostrando outra, né, obra dele, o Macário. Mas é que eu falei agora especificamente A Noite na Taverna. Bom, então tem essa obra, ela tem a questão da boêmia, né?
essa taverna, eu não sei se vocês já assistiram, né, mas tem Enrolados, né, que aquela parte quando canta Você Tem Sim, um sonho sim, aquilo é uma taverna, né, também tem, então os contos se passam todo naquele tipo de ambiente, né. Outros exemplos também seriam do Shrek, né, do Shrek 2, se eu não me engano, que também tem uma taverna, é todo voltado, se passa naquele ambiente, naquele tipo de ambiente. Bom, então nós terminamos, né, a aula de hoje. E, bom, se vocês puderem, né, curtir, né, se vocês puderem curtir, compartilhar com os amigos que têm dificuldade, não se esqueça de responder, né, nós mudamos para o formulário as questões que vão ser referente a esta aula. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, de dar um like se te ajudou de alguma forma, de compartilhar com os amigos. Não se esqueça de acessar o Classroom, é só você responder. Vão ter 2 formulários, um com as questões e outro com um código para você acessar o Classroom, no final, onde você vai poder tirar dúvida com a gente, vai poder participar de fóruns de discussão e também tirar dúvidas com a gente, vão ter atividades lá, tudo isso para você poder praticar. Muito obrigado, se inscreva para continuar tendo acesso às nossas aulas, né? São 2 vídeos por semana, e então é isso. Muito obrigada, espero que tenha te ajudado de alguma forma, e até a próxima.